A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi trazer para vocês aqui, de hoje em diante, o meu devocional diário, para compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor tem liberado para a minha vida, porque eu sei aquilo que vai edificar a mim também vai edificar vocês. Hoje nós vamos começar lá em Êxodo 1, no versículo 6 em diante, que diz: Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Aqui no capítulo 1, nós podemos ver o povo de Israel passando por uma mudança de ciclo muito importante, não muito favorável. Até porque eles estavam vivendo ali um cenário anteriormente do favor de Deus, através da vida de José, toda aquela história que nós sabemos ali de José governador, a provisão que o Senhor trouxe para o povo, não só israelita, mas também para o povo do Egito, através ali da vida de José. E eles ganharam terras ali e cresceram, multiplicaram-se, porém, um novo ciclo não era muito favorável. Como eu já disse, eles estavam se tornando escravos de um novo faraó que se levantou e não conhecia José. E o que me chamou muita atenção aqui nessa passagem foi o momento de crescimento do povo. Foi só o povo começar a crescer em número, em força, para se levantar um novo faraó que não conhecia José, para pôr o jugo de escravidão neles. E muitas das vezes isso acontece com a gente não percebe. E aconteceu comigo e eu estou vindo trazer para vocês aqui que é muito importante isso, para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento espiritual em Deus. Toda vez que você for crescer em nível espiritual, Satanás ele vai se levantar, ele vai fazer de tudo para tirar as suas forças, para parar você. E ele não vai usar, gente, de coisas boas para te parar. Ele vai tentar te jogar no pecado, ele vai começar a bater até achar uma porta, uma brecha aberta. E eu senti muito uma semelhança aqui com o povo de Israel. Eles, aqui no versículo 11, diz que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. Afligir, gente, significa opressão, significa cansar, sabe? E é o que Satanás ele sempre tenta fazer comigo. Ele tenta me cansar mentalmente, sabe? Esse vídeo aqui mesmo é um exemplo disso. Foi uma luta para eu conseguir trazer isso aqui para vocês. Ontem eu fiquei o dia todo. Esse devocional ele é de ontem. Eu fiquei aqui o dia todo, mastigando ele, tentando entender e aquilo me irritando, tentando me deixar furiosa, sabe? Eu falei, eu vou descansar no Senhor e depois eu volto. Foi uma luta espiritual para eu vir aqui trazer esse vídeo para vocês. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que a gente cresça. E eu estou trazendo para vocês aqui aquilo que o Senhor tem me direcionado. Então eu também estou aprendendo com essa passagem, com essa palavra. Ele não quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente fique ali sem o entendimento da verdade, tá? Então toda vez que vocês estiverem para romper um novo ciclo, crescendo espiritualmente, se preparem. E quando eu falo se preparem, é para se preparar mesmo. Não é para ficar achando normal a opressão, o cansaço, o estresse, os problemas que vão vir. Porque Satanás ele vai fazer de tudo para trazer problemas aonde ele sabe que é o seu ponto fraco. Por exemplo, há um tempo atrás, o meu ponto fraco era preocupações com o trabalho, com o financeiro, com a casa para dar ordem. Então ele batia sempre nessa tecla e graças à misericórdia do Senhor, o Senhor tem me tratado. Então daqui a pouco ele não vai mais conseguir me afligir. Hoje eu consigo ser muito mais resistente às investidas dele contra a minha vida nessa área. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês precisam se preparar. E como, Juliana, se preparar? Buscando o Senhor, porque o povo, eles literalmente fizeram isso. Eles sofreram tanto, que começaram a clamar ao Senhor. Eles perceberam em algum momento que isso não é normal. Isso não é normal. E o que eu acho assim mais incrível é que o Senhor permitiu com que o povo passasse por tudo isso para se concretizar
a profecia que ele liberou para Abraão quando ele fez a promessa. O Senhor falou que isso aqui ia acontecer. E através desse jugo de escravidão que o povo passou, o poder de Deus ficou conhecido em toda a geração daquela época. Todo mundo temia o Deus do povo de Israel, porque sabiam do poder, o poder que o Senhor manifestou aqui no Egito para libertar o seu povo. E o que eu quero dizer para você, gente, é que nem toda peleja que você vai viver é em vão. Tá? Deus, ele não escreve, gente, história, ele não escreve testemunho, ele não fortalece a tua vida na fé sem permitir com que você viva na carne, na prática, no dia a dia, aquela situação e aquela provisão dele. Foi o que aconteceu com o povo. O povo cresceu em número, ficou forte e logo em seguida se levantou um faraó novo que olhou para aquele povo e viu a possibilidade. Não a possibilidade, ele viu uma grande verdade. Ele viu que o povo estava muito mais forte do que eles. E que se ele desse mole, se ele piscasse, ele poderia perder aquele território, aquele povo numa guerra. Porque o povo de Israel, eles estavam se tornando um grande exército e forte. Então tudo que ele fez primeiro foi tentar parar esse crescimento e jogar o jugo de escravidão para cansar o povo, fazer com que eles não viessem se multiplicar. Mas como Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz, quanto mais ele oprimia o povo, quanto mais ele botava trabalhos pesados para o povo, mais ele se multiplicava. E aquilo deixava ali o povo egípcio doido, enlouquecido, porque eles não sabiam o que fazer, não tinham controle daquela situação. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, eu estou aprendendo aqui também com o que eu estou pregando para vocês. Nós precisamos entender que quanto mais forte é a opressão, mais forte nós ficamos, mais nós crescemos. Por quê? Nós tomamos resistência, gente. Nós nos tornamos resistentes às investidas do inferno. Nós acabamos tomando assim consciência de como que Satanás ele vem nos atacando. E como a gente conhece a arma, a gente consegue se resguardar e se proteger. O Senhor ele tem tudo sobre o controle dele. Porém, a gente precisa abrir os nossos olhos para entender os ciclos que nós estamos vivendo. Porque entendendo o ciclo, nós vamos saber o posicionamento que nós devemos tomar. Aqui o povo, ele cresceu em número e se tornaram fortes, porém, caiu sobre eles o jugo da escravidão. Mas nós hoje, no tempo que nós vivemos, nós temos sim o discernimento de não cairmos no jugo da escravidão, porque nós servimos um Deus que nos deu conhecimento da palavra, nos deu conhecimento da verdade, e a verdade, ela é o nosso escudo. A palavra de Deus é o nosso escudo, o Senhor está conosco, então nós devemos sim abrir os nossos olhos espirituais, criarmos resistência com base na palavra e nos resguardar contra toda a investida do inferno nos nossos processos de crescimento, porque vai ter levante sim para te parar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse conteúdo para que ele venha alcançar mais vidas. E é isso. Um beijo, igreja!